canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tem bastante informação pra gente trazer pra vocês. Zé Ricardo finalmente foi anunciado como novo treinador do Vasco. O Vasco tem interesse no goleiro Jailson, que pertence hoje ao Palmeiras, e acabou de anunciar que não terá o seu contrato renovado com a equipe paulista. E o Leandro Castan se envolveu numa polêmica hoje na parte da tarde. E tudo indica que realmente não tem mais clima para o capitão do Vasco seguir na temporada de 2022. Essas e outras informações você vai acompanhar aqui no nosso Girão de Notícias. Eu vou chamar a vinheta e depois a gente chega aí com recheio de informações. Bom, galera, vamos começar o nosso vídeo. Antes, aqueles pedidos de sempre. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Já se inscreve aí também e ativa o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube te entrega. Segue a gente também lá pelo Instagram. Quem acompanha o Instagram do canal desde as 8 horas da noite já estava sabendo do anúncio oficial do Zé Ricardo, e também o nosso podcast que está arrebentando aí, o Futebolaço Podcast. E não esquece de se inscrever também no corte do Futebolaço Podcast. Bom, a parada é a seguinte: Leandro Castan, hoje na parte da tarde, fez essa publicação. Ele colocou um vídeo com lances dele ainda na época do Corinthians. Está completando 10 anos do pentacampeonato brasileiro do Corinthians. Aquele ano, o Corinthians foi campeão e o vice-campeão nos pontos corridos foi o Vasco da Gama. Então isso gerou muita raiva e indignação de muitos torcedores. E vou até colocar para vocês na tela. Eu tirei esse print agora já por volta de 11 horas da noite. E o nome do Castan chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter. Mais de 2.000 tweets comentando ali a situação da postagem do nosso zagueiro. Vou dar aqui a minha opinião sincera e honestamente. O Leandro Castan, gostemos ou não, ele jogou no Corinthians, ele foi campeão de um título importante e é uma data comemorativa, tá fazendo aí 10 anos da conquista. Foi contra o Vasco? Foi, no campeonato de pontos corrido. Eu até entenderia essa revolta muito grande de muita gente se fosse uma final Vasco e Flamengo, a época ele jogava no Flamengo, e aí ele foi e lembrou da conquista. Gostemos ou não, ele jogou lá e foi titular e peça-chave naquela conquista. Infelizmente, para o nosso azar, contra a gente. Acho também que poderia ter tido um pouquinho mais de bom senso, de repente evitar, porque o momento é muito ruim, a galera pega demais já no pé dele. Ele tá marcado. Acho que a grita é muito maior pelo mau momento dele, aí tudo já vira motivo para a galera dar-lhe uma cipuada, do que propriamente um tremendo de um absurdo. Tá fazendo uma data comemorativa, gostamos ou não, apesar de jogar no Vasco, ele lembra da conquista com carinho, fez parte da carreira dele. Mas por todo o contexto, por todo o cenário aí já apresentado, realmente não tem mais clima pro Leandro Castan ficar no Vasco. Qualquer coisa que acontecer com ele, primeiro erro na temporada que vem, o pau vai cantar para cima dele. O torcedor já perdeu a paciência, ou pelo menos uma parcela importante da torcida do Vasco. Mas enfim, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, uma informação importante também. O goleiro Jailson, de 40 anos de idade, foi informado que não irá permanecer no Palmeiras para a próxima temporada. Informação foi divulgada pelo companheiro Thiago Fernandes, da Goal.com. E o jogador já tem, inclusive, uma sondagem do Vasco da Gama, que quer saber se o jogador tem o interesse em vestir a Cruz de Malta do Vasco. Até o presente momento ainda não tem proposta, mas o Vasco está monitorando a situação de perto. E Jailson, após disputar 104 jogos com a camisa do Palmeiras, 95 partidas como titular, foi o goleiro titular e eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2016. À época ele jogou 19 jogos e não perdeu nenhuma das partidas. Inclusive, essa sequência foi até o Brasileirão de 2017. Ele ficou 27 jogos sem perder sobre o comando do Palmeiras. Inclusive, um dos jogadores que mais ganhou título no Palmeiras, ele chegou a ser o 7º título. É bem verdade que boa parte desses títulos ele não era o goleiro titular. Ora era o Fernando Praz, na reta final agora o Everton, ele foi o goleiro titular do Brasileiro de 2016, mas sempre sendo uma peça importante. Mesmo não sendo o titular absoluto, como eu acabei de narrar, ele disputou 104 jogos com a camisa do Palmeiras. Vocês acham o nome do goleiro Jailson um bom nome? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o goleiro já tem 40 anos e faz 41 anos na temporada
do ano que vem. Bom, vamos trazer informações sobre Zé Ricardo. Zé Ricardo foi anunciado oficialmente pelo Vasco às 8 horas da noite e eu tenho um pouquinho mais de informação para trazer para vocês. Antes, se liga, tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. O momento do Vasco é ridículo, mas se tem uma coisa que não é ridículo são as camisas do Vasco. Inclusive o departamento do Vasco ali de marketing tem feito camisas lindas. Essa aqui é a camisa da comissão técnica. O vídeo anterior tava com aquela azulzinha que é a camisa de treino. As camisas novas do Vasco também estão muito lindas e você pode concorrer a 6 camisas. Tá chegando já o sorteio. Quer participar? Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra, faz um pequeno depósito de R$25 e manda aqui pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Brasileirão tá acabando, tem jogo domingo e segunda-feira, o campeonato encerra na quinta-feira, mas tem a final da Copa do Brasil ainda e as ligas europeias estão acontecendo normalmente, inclusive a Champions League. Escolhe seu jogo, faz a sua aposta e vem ganhar uma grana. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, galera, o Vasco da Gama anunciou o Zé Ricardo como seu comandante para a temporada de 2022. Inclusive, o contrato do profissional é até o final do ano de 2022. E caso ele consiga ascender o Vasco para a primeira divisão no ano de 2023, esse contrato poderá ser renovado automaticamente. E eu vou ler para vocês agora o anúncio oficial do Vasco, confirmando que Zé Ricardo é o seu comandante para a temporada 2022. O Clube de Regatas Vasco da Gama definiu na noite deste sábado seu treinador para a temporada de 2022. Trata-se de José Ricardo Manarino, o Zé Ricardo, que acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro. O profissional vem para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz em poder voltar para a Colina Histórica, lugar onde passei momentos maravilhosos e encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar à elite, disse o treinador. Zé Ricardo irá trabalhar pela terceira vez em São Januário. Natural do Rio de Janeiro e com passagens por Botafogo, Fortaleza, Internacional, Catar e Flamengo, o profissional de 50 anos comandou equipes de futsal do Vasco na década de 90. Retornou ao Gigante da Colina em 2017 e liderou o Grupo Cruz Maltino na boa campanha feita no Brasileiro. Desempenho esse que resultou na conquista de uma vaga para a Conmebol Libertadores de 2018. Bom, o novo treinador do Vasco colocou esses stories no Instagram com a frase "O Vasco é para quem acredita" e fez a seguinte publicação lá no feed do seu Instagram. Que alegria estar de volta à Colina Histórica. Que Deus nos abençoe, Vasco da Gama. Bom, vou deixar com vocês numa arte aí os números do Zé Ricardo nas passagens que ele teve após sair do Vasco da Gama. Passou no Botafogo, no Fortaleza, no Internacional, teve também agora no Mundo Árabe. E os números do Zé Ricardo não foram muito bons em suas passagens. Mas, enfim, eu acho que essa questão de olhar número por si só é complicado. Você pode ver, às vezes, timaços que tem um treinador meia boca e aí aquele treinador tem números muito interessantes porque o time era muito bom. E ao contrário também, tem ótimos treinadores que pegam times horríveis e aí, meu amigo, sem peça, sem material humano, não tem treinador no mundo que dê jeito. Se o Zé Ricardo de fato fez um bom trabalho ou não nessas equipes por onde ele passou, eu não sei, porque eu não acompanhei de perto. Falando agora aqui do Vasco da Gama, o Vasco trouxe um profissional que aqui foi muito bem. Ele pegou uma crise absurda naquele período de eleição ali, onde o Júlio Brandt e o Campelo ganharam as eleições, teve aquele racha e depois o Campelo deu a pernada no Júlio Brandt e acabou sendo o presidente. O Zé Ricardo pegou aquela pressão eleitoral todinha, mesmo assim conseguiu levar o Vasco à Libertadores. O Vasco foi punido perdendo o mando de campo pelaquela briga no jogo entre Vasco e Flamengo que a gente perde dentro de casa e a torcida tá com um monte de coisa dentro do gramado. O Vasco, mesmo sem torcida, jogando fora de São Januário alguns jogos, conseguiu a façanha de voltar à Libertadores da América. No outro ano, houve uma debandada completa, as principais peças do Vasco foram embora e ele teve um time bem fraquinho para jogar a Libertadores. E pouco depois ali da situação da Libertadores, ele acabou pedindo demissão. Não foi demitido, ele apenas não teve seus pedidos de contratação atendido e achou por bem deixar o Vasco. Inclusive, nesse período, ele chegou a receber proposta, mas preferiu continuar no Vasco da Gama. Passagem dele no Vasco foi muito legal. Se é que ele vai conseguir uma nova passagem bacana no Vasco agora, a gente não sabe.
À época, ele tinha de onde tirar. O time do Vasco tinha ótimas peças, Ramon, Breno, Anderson, Martins. O Martin Silva era goleiro do Vasco ainda, tinha o Madison na lateral, tinha Nenê, Luiz Fabiano naquele time, Evander e outros jogadores, começando como o Paulinho, que começou a despontar muito bem. O Vasco tinha boas peças ali e não à toa foi a Libertadores. Agora, fazer ovo ser omelete fica muito difícil. Desejo boa sorte ao Zé Ricardo e que ele consiga ter uma boa passagem no Vasco. Do que tem disponível no mercado e o que o Vasco pode pagar, sinceramente, não acho que foi uma má contratação, não. Mas enfim, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas não adianta de nada trazer o Zé Ricardo ou o Guardiola e não ter um diretor executivo e não contratar peças decentes para o Vasco fazer um bom ano. Podia ter trago o Guardiola e manter o elenco aí meia boca, que a gente não vai chegar a lugar algum. Porque milagre, ó, só um. Enfim, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Deixa o like se chegou até aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e também se inscreve lá no Futebolaço Podcast e também no Corte do Futebolaço Podcast. Essa semana tem umas entrevistas muito da hora para você curtir lá no nosso canal. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento que em volta nós estamos juntos. Valeu, fui!